Olá, começa agora o Sindepres Entrevista, uma edição especial. O convidado de hoje é Genival Bezerra Leite, presidente do Sindepres. Olá, presidente, muito obrigada pela sua presença conosco hoje. Tá, Grata. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa para que a gente possa discutir mais as nossas dificuldades e o que vai acontecer com a economia e com o trabalho no Brasil nesses próximos anos, né? Ok. Bom, esse programa é transmitido pela internet no site www.tvsindepres.org.br. Você que está nos assistindo, manda sua pergunta, dúvida e sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. Presidente, para a gente começar, eu poderia muito bem fazer essa apresentação aqui, mas aproveitando a sua presença conosco, queria que você falasse um pouco sobre o Sindepres, a história do Sindepres, quais cidades de São Paulo que hoje ele representa o trabalhador terceirizado? Olha, o Sindepres é um sindicato, ainda eu digo jovem, né? Ele tem 22 anos, está indo para 23 anos, esse ano completa. Ele atua em todo o estado de São Paulo, tem sua matriz aqui em São Paulo, na capital, e mais 18 subsedes espalhadas em todo o estado de São Paulo. Nas maiores cidades nós estamos com representação, que a nossa subsede ela seria mais ou menos assim um mini sindicato naquela região. O mesmo atendimento que dá na sede, dá também nas subsedes, né? E temos também para ajudar nessa área social, principalmente no interior, 7 carros, que seria 6 vans e um ônibus, para fazer atendimento odontológico para os trabalhadores e seus familiares, que são seus dependentes, em todo o estado de São Paulo, não importa a cidade, a localidade, esses carros vão até lá fazer tratamento de toda a família, porque o tratamento dentário é uma coisa cara e fica, como diz, difícil para uma família de baixa renda manter os dentes saudáveis de sua família, às vezes com um salário que já é muito apertado. O presidente sempre fala desse projeto odontológico, até porque ele é um projeto pioneiro no Brasil, né, presidente? Sim, ele é pioneiro. Nós fomos os criadores desse projeto. Deu certo. Hoje ele é tentado copiar por várias pessoas, mas nunca chega na mesma tecnologia que nós temos, porque ela é uma tecnologia própria nossa, é patenteada. E com isso, nós damos um melhor atendimento, uma qualidade que chama a atenção de todas as pessoas e autoridades que vêm conhecer o nosso projeto, né? Presidente, apesar de não ser o foco da nossa entrevista hoje, mas quero mais uma vez lembrar que quero aproveitar a sua oportunidade, da oportunidade da sua presença aqui com a gente hoje e falar sobre os 10 anos da Corrida do Trabalhador que aconteceu aqui agora recentemente, no 1º de maio. A Corrida do Trabalhador é fantástica, né? Ela foi começada há 10 anos. Foi uma primeira prova assim, experimental, que teve pouca gente participando, mas ao longo do tempo essa prova foi crescendo, ela foi chegando a um nível que hoje ela já faz parte da Federação Estadual de São Paulo, é uma prova oficial. Todas as pessoas, corredores, gostam de correr lá no nossa corrida, que sempre foi no Parque do Carmo. Por quê? Porque lá é um lugar diferente. E o corredor, ele tem uma característica assim bem especial. Ele não gosta de ficar repetindo o mesmo lugar. Ele quer lugares, desafios, lugares diferentes. E lá o parque realmente é um desafio. Tem muitas subidas, muitas árvores. Você corre no asfalto, corre na terra. Então é uma coisa bem característica daquilo que o corredor gosta de fazer. E graças a Deus estamos muito satisfeitos com a participação de todos. E que, se Deus quiser, essa prova vai continuar por muitos e muitos anos. Ok, maravilha. Bom, hoje nós vamos falar sobre o cenário econômico, emprego e o projeto de lei 4.330 de 2004, que regulamenta a terceirização no Brasil e que já está em votação no Senado. Nós fomos à rua também, em tempos de crise, ouvir o que as pessoas acham sobre a prestação de serviço e trabalho temporário como uma oportunidade para o primeiro emprego. Vamos assistir o VT. Olá, Cleide. O cenário econômico tem tido uma influência muito grande nas contratações e efetivações. Apesar do cenário diverso, especialistas acreditam que, através da prestação de serviço e do trabalho temporário,
As duas formas podem equilibrar a economia do país. Por isso que o Povo Fala veio hoje na Avenida Paulista, grande centro econômico, para ouvir o que pensa os paulistanos. A prestação de serviço e o trabalho temporário geram muitas vagas de trabalho e são muitas vezes a porta de entrada para o primeiro emprego. Como essas duas formas de trabalho podem ajudar em momentos de crise da economia? Claro, prestação de serviço por temporário, eu acho que é uma maneira de você se desenvolver, né, por um determinado tempo. E eu tive até experiência no shopping, né, entrei como temporária e depois fui promovida. E eu acho que o trabalho, no geral, é uma forma de desenvolvimento do próprio país que nós estamos e também para o seu particular, a sua família, os objetivos que você tem na sua vida, as conquistas que você pretende ter, eu acho que tudo isso ajuda. Eu acho que não. Por quê? Porque a mudança tem que ocorrer de cima para baixo. A gente já compra pouco atualmente, né? A gente compra pouco e paga muito caro, então isso não vai alterar, né? Eu acho que tem que alterar de cima para baixo. Tem que mudar a estrutura do governo, mudar o salário de quem está no governo, de quem está em cima, para depois mexer com quem está embaixo. Com certeza. O momento que a pessoa está parada, ela vai procurar um emprego temporário, ela consequentemente vai ter dinheiro para pagar as contas que ela criou nesse tempo que ela estava sem emprego e acaba movimentando a economia do país. Ela pode fazer as compras dela, pode pagar a dívida com o banco e acaba movimentando toda a economia. Sim, então eu acho que é uma forma porque tem muita gente desempregada, né? Muitas vezes não consegue uma vaga no mercado, muitas vezes tanta exigência que o mercado hoje está cada vez mais exigente. Então, através dele trabalhar assim um trabalho informal, muitas vezes não exige nada da pessoa. O trabalho temporário representa o primeiro emprego para 14,5% dos jovens brasileiros. Segundo pesquisas, esse índice era de 12,5%. Entre os idosos, o percentual também subiu. Foi de 11,5% para 14,3%. A média de efetivação do trabalho temporário também evoluiu. Foi de 36,3% para 37,3%. Voltamos aos estúdios da TV Sindepress. Presidente, queria que você comentasse aqui um pouco o depoimento aí das pessoas que nós ouvimos. Essa é uma realidade, né? Quer dizer, a gente sabe da importância do trabalho temporário, do trabalho terceirizado em qualquer circunstância do país, mas em especial agora, em tempos de crise, eu acho que isso fica mais evidente, né? Ah, com certeza. O trabalho temporário e terceirizado são duas características mais ou menos diferentes. O trabalho temporário, ele se dá mais na época dos picos, né? Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças, que há aquele pico de produção que são contratados esses trabalhadores. E há uma já estatística de que esse pessoal que é contratado como temporário, que serve muito para as empresas, serve mais ou menos como o contrato de experiência, né? Uma média de 20% a 25% são efetivados, que a empresa contrata e vai avaliando ele durante 3 meses e no final aqueles que ela acha melhor é efetiva, né? Então eles ocorrem muito nesse período. Enquanto que o terceirizado ele é por contrato, por 1 ano, 2 anos, é um prazo mais longo, que também atende os dois nessa época de crise, como diz, um socorro para a população que está desempregada, porque é o setor que nesse período, por incrível que pareça, ele sofre menos. Então, por isso que ele acolhe mais gente, mesmo porque as empresas, no sentido de cortar custo, ela corta os seus próprios funcionários e mantém o pessoal temporário ou terceirizado trabalhando na empresa. Então, ele tem essas características importantes. E eles também servem as duas pontas. Como trabalha primeiro emprego, porque hoje, se você não tem já uma experiência, ninguém te dá emprego.
primeiro você tem que ter experiência, carteira assinada, para poder ter, como diz, como concorrer dentro de uma indústria, no comércio, por um emprego. E tem também a outra característica que eu acho muito positiva e importante, depois dos 45 anos, quando você está no pico da tua experiência, que você podia transportar toda a tua experiência para os mais jovens, você é rejeitada no mercado de trabalho. E é onde esse pessoal tem socorro. É dentro do trabalho terceirizados que acolhe esse pessoal. Então ele acolhe as duas pontas. O primeiro emprego e, como disse, o último emprego da pessoa, que já quando a pessoa já está lá aposentando ou já está aposentado, né? Então ela tem uma característica muito importante nesse período mesmo agora de crise. É muito importante o trabalho terceirizado e também o temporário na época dos piques. Ok. Você que está nos assistindo pode acompanhar a programação da TV Sindepress no seu computador e celular pelo site www.tvsindepress.org.br. Agora também você pode baixar o aplicativo da TV Sindepress na sua Smart TV Samsung e acompanhar todas as nossas entrevistas e esclarecer dúvidas sobre os deveres e direitos dos trabalhadores prestadores de serviço. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Estamos de volta com o nosso convidado, Genival Bezerra Leite, presidente do Sindepress. Presidente, primeira pergunta aqui do nosso bate-papo de hoje. Do ponto de vista dos trabalhadores, como o senhor avalia as perspectivas esse ano de 2015? Olha, as perspectivas para os trabalhadores de 2015 não são as melhores, são sômbrias. Porque a economia está em recessão, a economia está parada, a indústria está estagnada, está havendo muitas demissões e isso preocupa todo mundo. Preocupa quem já está desempregado e quem ainda tem seu emprego, porque você vê os reflexos disso aí em tudo quanto é lugar. Por exemplo, o pessoal não está mais comprando. Você vai na loja, você passa no shopping, você vê tudo vazio. Isso é o reflexo do que nós estamos passando nesse exato momento. Então, a perspectiva para 2015 não é nada boa para o trabalhador. A pessoa tem que fazer de tudo para se manter no seu emprego, porque, olha, é melhor do que ficar desempregado, porque não vai ser fácil encontrar um emprego assim de imediato. Então, olha, eu acredito, se não houver uma melhora, eu acho que nós vamos ter um caos de desemprego no país muito grande. Essa sua avaliação é específica para 2015, né? Como é que o senhor está conseguindo já avaliar, por exemplo, para os próximos anos? Olha, também é uma avaliação para 2016 pessimista? Também não muda, porque segundo as informações de analista, para 2016 vai permanecer também essa nossa recessão que já está instalada. Se está o país em recessão, você vai analisar. O primeiro termômetro disso aí, você vê na Construção Civil. A Construção Civil está parada. Não está havendo mais lançamentos de grandes investimentos, de grandes empreendimentos. O pessoal está parando lançamentos porque não tem comprador. O pessoal não quer mais se arriscar, pegar aquela grana que ele tem, aplicar, sei lá, na compra de um apartamento que às vezes seria muito essencial para a vida dele, da família, ter um lugar para morar, porque ele não sabe o dia da manhã como é que vai ficar, né?
Dentro desse cenário tão pessimista, como é que o senhor consegue avaliar, por exemplo, as perspectivas para o trabalho terceirizado e temporário? Olha, o trabalho temporário... Nós estamos a salvo, na verdade? Não, também não está salvo. O trabalho temporário e terceirizado, até a presente data, ele está se mantendo dentro da normalidade. Mas, mais cedo ou mais tarde, essa crise vai chegar aqui também e vai ser instalada, porque ele é um setor que ele é atingido por último. Porque tanto o comércio como a indústria, eles primeiro tentam resolver seus postos de trabalho, né? Deixar dentro de um tamanho que a empresa possa suportar. E depois aí eles começam, se não tiver como isso aí ser estabilizado, eles começam a mexer nos terceirizados, né? Porque são áreas, vamos supor, que essencial dentro da empresa. Vamos supor, a empresa precisa de limpeza, a empresa precisa de vigilância, a empresa precisa de um almoxarifado que está terceirizado, que funcione. Então não dá para mexer de imediato. Mas da forma como está indo, a perspectiva, e nós aqui como sindicato já estamos se preparando para esse futuro negro. Presidente, o senhor acredita que as medidas de ajuste econômico, elas são os principais vilões para esse cenário tão prejudicial ao emprego? Ou o senhor atribui a outros fatores, por exemplo? Não, os fatores da economia que ela vem nessa situação já é de longo prazo. Ele não é de hoje, ele vem aí desde a crise de 2008 para cá. Houve também um gasto excessivo do governo, principalmente na área social. Ele não mediu esforço para gastar muito dinheiro com programas grandes de investimentos. E com isso, piorou a situação. A indústria, para começar, a nossa indústria, ela está atrasada. Ela está um parque industrial sucateado. O nosso produto não tem condições de competir com o mercado internacional. Não tem qualidade, o preço é alto. Tudo isso prejudicou a economia. Então, não é uma coisa de hoje. Mesmo porque essas medidas que estão entrando aí do governo agora, do ajuste, nem em prática ainda estão, porque foi votada na Câmara, ainda tem que ser votada no Senado, já mexeram um monte de coisa na Câmara e o Senado já está prometendo que vai mexer também. Ainda hoje eu ouvi uma reportagem que vão mexer novamente no seguro-desemprego, porque é onde está criando a maior antipatia dessas medidas, é onde está mexendo no bolso do trabalhador, que é o seguro, é a aposentadoria, é o seguro dos pescadores, né, aquele seguro defeso. Tudo isso aí está, como diz, tá criando uma complicação muito grande de antipatia desse projeto. Mas eles não estão prejudicando a economia ainda, mesmo porque eles não entraram em ação. Ok. Como foi a evolução da luta dos trabalhadores terceirizados e temporários nesses 23 anos do Sindepress? Olha, essa luta foi uma luta, como disse, eu digo, positiva. Que quando nós resolvemos fundar esse sindicato, há praticamente 23 anos atrás, é porque esse pessoal, eles estavam soltos. Eles não tinham sindicato, não tinha nada, a gente recebia acordo coletivo, que é do Sindicato dos Agentes Autônomos, pelo correio. Mas ninguém nem sabia quando era a database, nem nada. Quando recebia 3, 4 meses de atraso, se aplicava ali, chegou o dissídio aqui e aplicava. Aí surgiu a ideia de se criar um sindicato para proteger esse pessoal. Aí nós começamos organizando, foi muito trabalhoso, porque você tem que fazer um trabalho de formiguinha, correndo atrás, mostrando tudo. Hoje o sindicato já tem sua credibilidade. E graças a isso, em pesquisa nossa feita em 2010, foi mostrado que a ano o salário do trabalhador vem crescendo 2,3 positivo, acima da inflação. Isso é uma recuperação de longo prazo. Ainda há muita crítica. Não, o salário do trabalhador terceirizado é menor do que não terceirizado. Tá, mas o trabalho não terceirizado existe há 100 anos. O terceirizado está há 22 anos se organizando. O não terceirizado já passou por bons momentos da economia, como foi o milagre da economia nos anos 60 e 70, que faltava mão de obra, o pessoal de recursos humanos ficava na rua. O cara nem ia procurar emprego, mas ia passando na rua, o cara puxava para dentro da empresa. É emprego que você quer? Eu tenho o seu emprego, levava para dentro da empresa. E com isso,
ajuda a subir os salários. E a terceirização ainda não passou por esse momento, só passou por um momento de crise. Quem sabe na frente a gente pega uma bonância dessa e o salário terceirizado se equipara ao outro. Isso tudo são, como disse, tempos que vai mudar tudo isso. Verdade. Presidente, o senhor visitou e verificou a situação do trabalho terceirizado em diferentes países do mundo. Há diferença entre esses países que o senhor visitou e o Brasil? Tem os países que alguns têm legislação própria. As formas de terceirização são um pouco diferentes. Por exemplo, na Itália, o terceirizado lá, ele trabalha muito na área de alta tecnologia especializada. Então, tem uma empresa, teve aqui no Brasil, ela esteve visitando, e ele trabalha muito na manutenção de aviões. Ele só faz essa parte, manutenção de avião, né? Então, eles não é uma coisa diferente, é bem diferente da nossa. Se você pegar a Índia, ainda é mais uma divisão mais nítida. Eles chamam lá a terceirização camisa branca e a terceirização camisa azul. A terceirização camisa branca são a high-tech, aquilo que todo mundo já conhece, que usa muito essa parte de informática, como os Estados Unidos usa muito, né? Usa muito. Os próprios médicos americanos faz a consulta, o exame que você vai para o indiano analisar, fazer o seu laudo lá, como é que você está, manda de volta para os Estados Unidos e o médico dos Estados Unidos só dá uma olhada e fala para você, ó, você está tendo isso aqui, Cleide. Então, é feito tudo lá na China e de outros diversos trabalhos de alta tecnologias. E o trabalhador de camisa azul, como eles falam, como é o nosso, é o faxineiro, é o porteiro, é o vigilante. Então eles têm essa camisa bem dividido. E por isso a terceirização lá é uma coisa bem mais desenvolvida nesse sentido. E organizada. E organizada. O trabalhador temporário. Aqui nós temos, hoje estão lutando para chegar em 9 meses. Na Itália são 3 anos o trabalho temporário. 3 anos de trabalho temporário lá. Então a gente tem que ainda se organizar e planejar bastante. Tem muito para se organizar, para melhorar e muito. Presidente, nossa última pergunta para encerrar esse bloco. A importância do trabalho terceirizado vem crescendo a cada ano no Brasil, presente cada vez mais em todos os setores da economia. É possível pensar em mais áreas para a terceirização? Olha, eu acho que da forma como está a terceirização, ela está boa. Ela não tem mais assim campo para crescer. Mesmo porque hoje há muito uma confusão, atividade meio e atividade fim. Mas ninguém sabe aonde termina a atividade meio e aonde começa a atividade fim. Porque quando você vai procurar o que é uma atividade fim, a sua definição é uma, do outro é outra. Por exemplo, eu estava conversando com o pessoal até no Ministério do Planejamento sobre a Petrobras. Uns achavam que a atividade fim da Petrobras era a distribuição do produto para as empresas. Já lá dentro eles têm uma definição diferente, que a atividade fim da Petrobras é a furação do poço. É lá que está a atividade fim dela, né? Que até foi falado assim pelo seguinte, que é uma atividade fim que a Petrobras não sabe fazer, tem que contratar um terceirizado para fazer, né? Que é um especialista em furar poço. Complexa essa questão, né? É complexa. Então... Mas na opinião do senhor, então, o trabalho terceirizado, ele não tem mais espaço para crescer em outras áreas, por exemplo? Não, acredito que não. Esse medo, esse susto que o pessoal tem, que o trabalho terceirizado vai tomar o emprego do trabalhador na indústria, vai ocupar a linha de montagem, isso aqui, não, isso não vai acontecer. Mesmo porque o empresário não vai deixar isso acontecer. Ele não vai deixar, ele vai ter a sua linha de montagem com seus trabalhadores, isso não vai acontecer. Se ficasse do jeito que está a terceirização, até sem lei, eu acho que seria até melhor. Porque para as outras áreas não tem lei, porque para a terceirização tem que ter uma lei. Ok. Bom, a gente vai para mais um intervalo e voltamos em 1 minuto. O Sindepres, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepres Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil.
Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepress, na Praça Padre Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101-8688 ou acesse o site www.sindepress.org.br. Sindepress, sempre trabalhando para você. Estamos de volta com o último bloco do programa Sindepress Entrevista. Agora nós vamos falar sobre a regulamentação da terceirização no Brasil. Presidente, o projeto de lei 4.330 de 2004 pretende regulamentar a terceirização no Brasil. Como o senhor tem avaliado esse projeto, considerando que o Sindepress há 7 anos tem discutido esse assunto com bastante preocupação, inclusive desenvolvendo pesquisas, debates, congressos. Qual é a sua avaliação? Olha, Cleide, eu vou te falar o seguinte. Nós estamos aí há uns 7, 8 anos trabalhando em cima desse projeto. Venho acompanhando ele desde a comissão de trabalho, passando pela comissão especial. E esse projeto passou pela a comissão de economia de CCJ, que é de Justiça e Cidadania, Comissão de Justiça e Cidadania, e ele realmente sofreu muitas alterações desde o seu princípio original até chegar ele hoje à posição que ele está, né? Então ele já teve muitos momentos bons e momentos ruins. E hoje, da forma como ele está no Senado, ele não está nada bom, porque ele foi aprovado no Congresso, na Câmara, e foi de uma forma muito ruim, porque foi introduzido tantas modificações e acrescentaram tanta coisa dentro do projeto, que ele ficou tão grande, que eu diria hoje que ele está mais para um manual de orientação da terceirização do que uma lei. E apesar de tudo isso, durante esse tempo, nós fizemos congresso, seminário, pesquisa com pessoas importantes, pessoas que realmente conhecem da área, como foi o nosso professor Márcio Pockmann, de grande credibilidade, não só no Brasil, como internacionalmente, e para mostrar para o pessoal a importância do que teria que ser feito dentro de um projeto de lei que fosse aprovado, que fosse bom tanto para os trabalhadores, como também para a área empresarial, que trouxesse garantias jurídicas para os dois lados e que trouxesse uma forma de crescimento para o trabalhador também, que o trabalhador pudesse, em cima disso, crescer e ser, amanhã ou depois, equiparado aos demais trabalhadores, né? Presidente, na sua opinião, quais são os trechos ou os artigos que deveriam ser alterados no modelo que tem hoje no Senado? Os mais problemáticos? Os mais problemáticos que nós temos hoje são os seguintes. Nós temos o artigo 2, se não me engano é o inciso 3º, que ele fala que a tomadora de serviço pode ser uma associação, a sociedade, uma pessoa jurídica individual, até cooperativa. Isso aí descaracteriza tudo. Como é que uma associação de bairro vai terceirizar o quê? Ela precisa de garantias, essa empresa. Ela tem que dar garantias para ela terceirizar parcela da prestadora. E como é que ela vai fazer isso? Como é que a cooperativa, não sei por que incluir a cooperativa no meio, porque a cooperativa já tem lei própria. Ela tem uma lei que foi aprovada aí há uns 2 anos atrás, não precisava mais colocar ela no meio da terceirização. E empresas individuais, é aquilo que é uma discussão de longo prazo que ninguém aceita, que é os PJs. Como é que vai ficar os PJs aí no meio de tudo isso? Então ele está numa confusão tão grande nesse artigo que não dá para entender como é que
os legisladores colocaram aquilo ali no meio. Outro artigo polêmico também é o tal da parcela. Até hoje ninguém sabe que parcela pode ser terceirizada. Não foi definida. Já chegaram a falar, não, pode ser, sei lá, 60%, pode ser 80%, ninguém sabe. Isso também não está claro não está no definido. projeto. A única coisa que eu posso dizer que existe hoje são nas petroleiras, no mundo inteiro elas terceirizam 60% dos seus trabalhadores. A Petrobras eu acho que até um pouco mais de 60%, que ela tem 300 mil terceirizados. Então tem esse problema das parcelas também que deveria ser melhorado ou retirado do projeto. E um artigo que eu acho que ele é muito polêmico, ele vai realmente acabar com a terceirização, é o artigo 8º, que é onde define representação. É onde eles colocam que se a empresa for da mesma atividade econômica, será representada pelo sindicato da tomadora. Então, ele será representado pelo sindicato da tomadora. Isso vai criar uma confusão na justiça, que quem vai definir isso é a justiça. Como é que você vai saber? Ninguém sabe definir no Brasil. O maior jurista que tiver, ele não sabe definir o que é a atividade fim de uma empresa. Então a maior polêmica é isso, que ninguém sabe o que é uma atividade fim. Como é que você vai definir isso aí? Aí vai ficar aquela confusão. Então a justiça que vai ter que definir essa parcela aí. E outra, o nosso regime sindical no Brasil é a unicidade sindical. Nós não aderimos ainda à Convenção 87. Como é que vai fazer a pluralidade dentro da terceirização e os demais setores não seguem a unicidade, ninguém pode entrar neles? São tudo isso aí que eu digo que esse artigo é inconstitucional. Então isso aí, na minha opinião, tinha que ser suprimido. Eu sustento a ideia de que tem que ser suprimido esse artigo da lei. E um dos mais graves também é tirar a área pública do projeto. Aí eu te pergunto, tirou a área pública do projeto, como é que vai ficar os terceirizados que estão hoje no governo, nas estatais, em tudo, nas fundações? Sem regulamentação. Não. Amanhã, depois que essa lei for aprovada, está todo mundo na rua. E o governo, ele não funciona sem os terceirizados. Não funciona mesmo. Que é um dos setores que mais terceiriza hoje. Né? Exato. Por exemplo, vai haver um concurso para o Banco do Brasil. Vai ter um concurso desde, sei lá, dos analistas, advogado, engenheiro, graus mais altos, mas vai ter o concurso aqui embaixo para faxineiro, vigilante. Só que todo mundo não vai se inscrever como engenheiro, nem como advogado, nem outro cargo. Eles vão se inscrever todo mundo como faxineiro. Eles passam no concurso, o cara que é realmente o faxineiro, ele não passa no concurso. Só que você é nomeado hoje, amanhã você já vai reivindicar o grau de profissionalismo que você é, que você é um engenheiro ou advogado, para você ir para o seu departamento. E pelo você ser formado em curso superior nesses graus, a lei te permite você ir para o departamento que você realmente tem graduação. Aí fica a vaga do faxineiro aberta. Aí lá vem outro concurso, aí lá vem outra leva, vem um administrador, vem um economista que passa, aí já vai reivindicar para ir para o departamento dele também. Então não vai funcionar esse negócio do concurso. E segundo, você acha que um funcionário público vai se pendurar numa corda para limpar vidro num prédio de 20 andares? Não vai. Não vai se pendurar numa corda para limpar vidro num prédio de 20 andares. Então, olha, é a maior tolice que estão fazendo, tirar a área pública. E os terceirizados que já estão aí hoje, como é que vai ficar? Tudo vai para a rua? Um grande exemplo nós podemos dar disso aí, que não funciona o governo, não funciona seus terceirizados, até serviu de cobaia, foi o Ministério do Trabalho. Há uns 5 anos atrás, 6, eles assinaram um TAC com o Ministério Público para acabar com terceirizados em todo o Ministério do Trabalho. As superintendências, gerência e até o Ministério lá em Brasília viraram elefante branco. Não serve para nada. E o pouco que funciona ainda é com uma meia dúzia de terceirizados lá, emprestado. Funcionário emprestado
fazer mover aquelas repartições. Então não vai funcionar. Então esses são os pontos polêmicos que deveria e tem que ser mudado na lei. Presidente, eu acredito até que dentro dessa sua explicação tenha respondido isso, mas a minha próxima pergunta era: qual o principal impacto, né, que uma eventual aprovação do PL 4.330 teria para o setor do trabalho terceirizado? Eu não sei se vai atingir temporário, por exemplo. Não vai atingir. Não. Temporário tem a lei própria, tem a sua lei própria, exatamente. Mas quais seriam assim os principais impactos para o terceirizado? Era aquilo que eu já falei anteriormente. Ou setores afetados de trabalhadores terceirizados? Não, afetado terceirizado eu não acredito que não ia ter, mas aumentar, eu não acredito que vai aumentar mais do que o que está. Eu acredito que o trabalho terceirizado já está no seu ponto de equilíbrio e ele não vai, como diz, expandir mais do que isso. O resto, eu acho que é mais um terrorismo que estão fazendo em cima, que vai tomar trabalho, vai precarizar, isso aquilo é mais terrorismo. Mas ele não vai crescer mais do que isso que ele já está aí hoje, porque aquilo que eu falei, ele está misturado. Hoje tem trabalhador que está trabalhando que, se você for pegar pela analogia que o pessoal vai estar na atividade fim, mas ninguém está vendo isso. Então vai continuar isso, não vai passar disso, não vai crescer mais do que isso. Entendi. Presidente, porventura esse PL não passar no Senado, né? O senhor consegue visualizar uma outra alternativa para a regulamentação do trabalhador terceirizado no Brasil? Olha, a única alternativa aí que está hoje em vigor, era, sei lá, modernizar a súmula 331. Tirar aquela palavra que tem lá, atividade meio, porque ali eles criaram aquilo, que foi até uma historiazinha daquilo, né? Havia duas correntes dentro do TST. Umas a favor de criar o 331 e outras contra. Então, para satisfazer as duas partes, aí criaram que ela representaria os trabalhadores da atividade meio. Só que gente que participou daquela formação do 331 falaram: criamos um negócio, não sabemos o que é atividade meio e nem definimos o que é atividade fim. Está aí até hoje e está ultrapassado. Presidente, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto da TV Sindepress, né? E aproveitando a oportunidade, quais são as perspectivas para o setor, para o Sindepress nos próximos anos? Apesar do cenário, nesse momento, ser pessimista. Olha, a TV Sindepress, acho que foi uma das boas coisas que nós fizemos. Ela está começando agora, já está tomando corpo. E nós temos uma perspectiva muito boa, desenvolver cursos para os trabalhadores, não só no nível de São Paulo, mas no nível de Brasil, porque hoje ela já está homologada pela Samsung, que pode ser vista em qualquer parte do mundo. Fazer curso para os trabalhadores, preparar aulas também de curso de inglês, de espanhol, tudo, que hoje o Brasil precisa de muito isso, porque nós somos aqui tipo uma ilha, né? O Brasil é cercado de um continente que fala espanhol. Mas se você pegar o brasileiro mesmo, pouquíssimo sabe falar espanhol, né? Onde deveria falar ser uma língua bem cruzada, né? Português e espanhol, não. Então tem que se preparar isso, até mesmo o pessoal que trabalha em comércio, tudo, que atende o turista, que tenha uma noção daquilo que tem que falar. Então nós vamos preparar tudo isso na nossa TV, mais outras novidades que estão vindo aí, para ter uma programação adequada, né? Ter aquele curso também para dona de casa, né? Receita de bolo, culinária, tudo. Culinária saudável? Saudável, que até, como diz, o marido chega em casa, ela tem um prato diferente para oferecer, né? Uma novidade para ele, né? Porque isso é bom, chega em casa tem uma novidade, né? Então esse é um papel muito importante que nós vamos desenvolver nessa nossa TV, que vai ser uma TV educativa, né? Então essa vai ser mais ou menos a nossa linha, pelo menos é isso que eu penso. De programação. De programação da nossa TV, né? Ok. E para o setor e para o Sindepress, para os próximos anos?
Olha, para os próximos anos, como disse, há uma incerteza, mas estamos trabalhando para fazer o melhor, procurando trazer aquilo que venha a ser melhor para o trabalhador em termos de lazer, em termos das convenções coletivas, que agora está bem na época de negociações. Está meio complicada, mas vamos pedir aos trabalhadores ter um pouco de calma que nós vamos resolver o problema, né? E que isso realmente seja passageiro, e tudo isso que tem aí, e volta a crescer não só a terceirização, como o Brasil inteiro. Tá bom. Presidente, a gente está chegando ao fim aqui do nosso programa. Quero deixá-lo à vontade para fazer suas últimas considerações, e aí, se for o caso ainda sobre o projeto, fica bem à vontade. Não, mas eu queria falar o seguinte, que hoje nós estamos passando por esses momentos, tanto da situação atual, que é um momento de reflexão para todos nós, para toda a população, e que também falar um pouco do projeto, que os senadores avaliem esse projeto com mais calma, com mais cuidado, para que não cometa uma injustiça, nem para os trabalhadores terceirizados, nem para os demais trabalhadores, que faça uma coisa que agrade a todo mundo, que é isso que a gente quer, é segurança jurídica para os dois lados, possibilidade que o trabalhador terceirizado tenha o seu lugar certo no mercado de trabalho e que continue trabalhando, porque tem muita gente que trabalha nesse mercado e gosta, eles adoram trabalhar na área de trabalhador terceirizado. Tá ótimo. Bom, a todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.